Copa de 2022 será realizada no Catar e pela primeira vez na história, nos meses de novembro e dezembro, por causa das altas temperaturas. Então, no final de 2022, teremos uma Copa do Mundo. E 2026, Eugênio Leão? Vai haver o Congresso da FIFA agora, antes da Copa, e eles vão votar no dia 13, um dia antes da Copa, a sede da Copa de 2026. E hoje a FIFA divulgou o relatório da sua comissão de avaliação. Existem duas candidaturas, né, para quem não sabe. A candidatura que eles chamam de United, que é da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. São 3 países. Seria pela primeira vez na história. Sim, já tivemos 2 países, mas 3 não. Um país com uma Copa do Mundo organizada por 3 países. E a outra candidatura é do Marrocos. Vai ter um muro nessa Copa? Não sei se vai ter muro da Copa. E a avaliação da FIFA deu nota de 1 a 5 para essas 2 candidaturas. A nota da candidatura norte-americana inclui México e Canadá, que são países do continente da América do Norte. A nota foi 4 de 5. Sim. E a de Marrocos, a nota foi 2,7 de 5. E aí vai haver a votação lá dentro do Congresso da FIFA antes da Copa do Mundo da Rússia. Então, na Rússia, pode-se bater o martelo sobre a Copa do Mundo de 2026 ser nos Estados Unidos. E nós hoje já mostramos aqui uma matéria espetacular, aliás, um shopping center lindíssimo, onde fica o Centro Internacional de Imprensa, o Shopping Vegas. Shopping Las Vegas. Lá em Moscou, o mundo, né? Tudo globalizado, dentro de algum limite, é claro, mas está tudo lá. Então é isso, Copa de 2026, grande chance de ser realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. E na Copa de 2018, você viu agora há pouco ali a seleção brasileira chegando a Liverpool. Brasil estreia dia 17 de junho em Rostov contra a seleção da Suíça e saiu a numeração. Vamos ver aí. Numeração da seleção brasileira. E o PVC observava aqui um detalhe interessante em relação ali a zagueiro com o número 2, PVC. A última vez que o Brasil teve um zagueiro central número 2 foi o Luiz Pereira na Copa de 74. Em 70 era o Brito, número 2. Em 58 era o Bellini, número 2. Também. O Thiago Silva preferiu usar a 2 porque a camisa que ele usa no Paris Saint-Germain. E o Jeromel fica com a 4 e o Danilo, que é o lateral direito, vai com a 14. Muito bem, vamos ver aí, ó. Alisson, 2 Thiago Silva, 3 Miranda, 4 Jeromel, 5 Casemiro, 6 Felipe Luiz, 7 Douglas Costa, 8 Renato Augusto, 9 Gabriel Jesus, 10 Neymar, 11 Felipe Coutinho, 12 Marcelo, 13 Marquinhos, 14 Danilo, muito obrigado. 15 Paulinho. 16 Cássio. Fernandinho 17. Pode conseguir, PVC. 18, William 19, Firmino 20, Tyson 21, Fagner 22 e Ederson 23. Maravilha, obrigado, PVC. Essa é a nossa numeração para a Copa do Mundo. Então os 2 laterais que jogam pela direita... 14 e 22. O Thiago Silva ficou com a camisa do Daniel Alves. Interessante que o Cássio vai para 16, que não é uma camisa de goleiro tradicionalmente. Mas é porque o Marcelo quer usar a camisa dele no Real Madrid. Eu entendo, mas é diferente, né? É diferente. É diferente um goleiro 16 no Brasil. Verdade. Nesse caso aí, a hierarquia é posto. Na camisa que eu jogo é essa, eu vou ser titular, mando eu. O Cássio joga com a 16 e pronto. E o Marcelo tá com pouca moral, Marcelo? Pouca moral. Eu acho que o Marcelo tem tudo, tomara que seja mesmo, para ser um dos grandes nomes da Copa do Mundo e para fazer diferença a favor do Brasil. É um cara que pode arrebentar. Né? O Marquinhos também gosta da 13, né? E aí sobrou a 4 para o Jeromel. 4 para o Jeromel, zagueiraço, hein? Estamos muito bem servidos ali, né, zagueiro? História de numeração é engraçada, grande história. A gente já viu o goleiro da Argentina campeão do mundo, filial número 5, a Holanda de 74, o Young Blood, goleiro era número 8. O Gilmar dos Santos Neves era goleiro número 3 em 58. Porque em 58 tem uma das histórias mais incríveis da história das Copas é que o Brasil não mandou a numeração oficial para a FIFA. E ali, quando estava sendo inscrita a seleção brasileira, não tinha número. E um jornalista uruguaio passou ao lado e disse assim, não, peraí, eu conheço os jogadores, deixa eu ver aqui. Aí ele numerou aleatoriamente. Uruguaio? Ele colocou 1 Castilho, 2 Bellini, 3 Gilmar dos Santos Neves e assim aleatoriamente... Ele que colocou 10 na camisa do Pelé? Aí ele botou 7 pro Zagallo, 11 pro Garrincha... E 10 pro Edson? E caiu a 10 pro Pelé. Nossa, e uruguaio, hein? 8 anos depois do Maracanã. Caiu a 10 pro Pelé. Que história sensacional. Minha gente,
Thiago Silva titular domingo e Fernandinho no meio campo, hein? Compondo ali com Casemiro e Paulinho. Eu tenho uma implicância com o Fernandinho na função de meia, especialmente porque ele ontem disse que ele entende que vai ganhar o espaço para bloquear, para dar mais proteção. E o Tite está trabalhando, pelo menos falando sobre isso, sobre ter a qualidade do passe, o passe que surpreende. Então tem um telefone sem fio aí. O fato é que o Fernandinho, ele não tem a característica do Renato Augusto ou do Coutinho. Falar que o Coutinho podia jogar como meia se tivesse o Douglas Costa na ponta. Aí você vai dizer, mas para jogar o Coutinho como meia e não o Fernandinho, tem que jogar o Tyson. Aí não dá para jogar o Tyson. Mas o Tyson está na lista por quê mesmo? Por quê? Então, Olha, PVC tem razão. Nós falávamos aqui na segunda e na quarta-feira sobre o número de jogadores que lá estão sem condições físicas ou médicas, né? Preocupante, hein? Preocupante demais. O Fernandinho deu uma entrevista ontem dizendo que joga em várias funções, e ele de fato joga, mas eu tô começando a ficar preocupado com os Eu vou voltar no assunto que eu levantei aqui semana passada, que nem todo mundo concorda, mas eu acho que se a lista final tem que ser definida no dia 4, segunda-feira, nós poderíamos hoje ter lá os outros jogadores. 35. Os 35. Concordo. Mas quem não concordou? Muita gente não concorda. Mas assim, tá lá já. Aí imagina, tem que cortar no domingo. Você não concordou não, Edmar. Você falou assim, não, o corte é muito traumático para o jogador, você não concordou na época. Sim, mas eu tô falando nessas circunstâncias onde o Brasil tem 6 jogadores. Não estou mudando. Você lembra? Você não concordou? Eu lembro. Mas nessas circunstâncias que tem 6 jogadores, eu contei 6, pode ser que tenha mais. Vamos contar de novo. Fagner, Renato Augusto. Fagner voltou a treinar ontem, né? Neymar, Paulinho, Felipe Gabriel Luiz. Jesus, Felipe Luiz, voltou a jogar, todos voltando de contusão. É um número expressivo. Isso, e aí se você já tem alguém que está lá, mas você tem que cortar. Na segunda-feira eu vou ter que cortar por lesão aqui algum desses. Vai chegar alguém que não participou do processo de preparação essas 2 semanas da seleção brasileira. E eu acho que o processo de preparação não eles não estão de férias lá. Na minha cabeça... Mas pensa nos clubes que tinham que ser desses jogadores. Amigo, paciência. Não, paciência é a seleção brasileira. Né? Paciência. É a Copa do Mundo. Não, mas a Copa do Mundo então para o Campeonato Brasileiro antes. Sim, tinha que parar mesmo. Tinha que parar, mas não parou. Então você pega os caras que não estão nas sub-23 e leva para lá e fala assim... Aí o Arranca-Toco Futebol Clube, vou levar o seu craque pra ficar lá só treinando. E eu acho que essa lista seria um pouco diferente. Nem teria tantos jogadores do futebol brasileiro. Exatamente. Na minha cabeça, não vi o Tite falar sobre isso. Ele chamou nessa lista de reservas, que ele não chamou, na verdade, ele não queria nem que vazasse, mas tem muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro, por quê? O futebol brasileiro continua em atividade. Se ele precisar puxar alguém, vai puxar alguém que está jogando. Enquanto os jogadores europeus, eles estão desmobilizados. Não, mas peraí, mas se ele tivesse que convocar alguém do campeonato europeu, mesmo que eles estivessem desmobilizados, não estariam mais, porque estariam no grupo treinando. Sim. Olha só, ou não. Se eles tivessem... Se tivesse que convocar... Peraí, Eugênio, se você tivesse que convocar o Campeonato Brasileiro que está jogando, é uma tese. Tudo bem. Mas se ele tivesse preferência por aqueles que estavam na Europa, os caras estavam jogando, então davam continuidade ao ritmo de treino. E é só eu acho que avisar o caminho não é esse. Eu não estou entendendo. Estou sendo mais claro, quer que eu seja mais claro? Eu acho que se ele tivesse convocado jogadores que não estão mais jogando na Europa, porque os campeonatos pararam, e tivesse levado para fazer um grupo de 30, 35 jogadores, é uma coisa. Diferente de você, se tiver que chamar agora, chamar alguém que já está há 2 semanas de férias. Então, mas se não estaria... Tá ali tomando uma cerveja, comendo um churrasco. Na lista dos 35, estaria... E se ele tivesse levado os 35? Então, mas independente de onde joga. Que é o que eu defendo. Independente de onde joga. Se joga no Brasil ou fora. Eu acho... Na minha opinião... Você não está entendendo o meu ponto. Não, entendi. Eu estou querendo te botar uma outra maneira de enxergar as coisas. Meu ponto é, como ele não levou desde o início todo mundo, se tiver que deixar o reserva, é melhor deixar jogadores que estão em atividade no Brasil. Agora, se eu fosse levar todo mundo desde o início, eu levaria os da Europa. Não precisaria tirar tanta gente do Brasil. E na lista do Tite dos outros jogadores, nem todos jogam no futebol brasileiro. Mas a maior parte. Dos 12 suplentes, 8 jogam no Brasil e 4 na Europa. Exatamente. O meu ponto é que, historicamente, o corte foi
sempre difícil. É um trauma, né? Como foi em 86, ou como foi a história de você fazer 47 jogadores em 66, embora tenha feito 41 jogadores em 62. Romário em 98, pô. Mas o Romário estava no grupo de 22. né? Então, mas tava o Romário lá, estava no grupo né? de 22 e acabou cortado. O corte sempre é traumático, mas isso à parte. Eu acho que ele podia ter pensado da maneira que você está pensando e ter levado, mas ele podia também avisar, separar os 12 e dizer, olha aqui, ó, esses aqui são os 12 suplentes, e publicar ou conversar com os caras. A Colômbia não tá deixando o Cuejá jogar no Flamengo. Sim, não é a Colômbia, é a FIFA. Não, tudo bem, mas a FIFA porque tá na lista. Sim. Tá na lista. E aí é um direito da Colômbia também de não ter o jogador. Porque o Flamengo não pode ter o jogador. Não, porque ele pode jogar e se machucar. Exatamente. Pois é, muito bem, minha gente. É isso aí. Vamos lá, Brasil. Joga o que sabe e que vem o Hexa Fox na Rússia. Segunda-feira, Expediente Futebol já diretamente de Moscou. Rápido intervalo e na volta. Aquela brincadeirinha que todo mundo gosta, o antigo quem é quem, que foi modernizado e virou o Duelo Fox. É isso aí.